Bom, e ainda pela manhã, a governadora Fátima Bezerra anunciou que vai decretar calamidade financeira nas contas públicas do Estado. Essa é uma das medidas do ajuste fiscal. E para detalhar essas ações, conversamos agora com o secretário estadual de Planejamento, Aldemir Freire. Boa noite, secretário. Seja bem-vindo aqui ao TV Notícias. Ô, secretário, já se tem uma ideia do rombo deixado pela gestão passada? É possível chegarmos a números? Isso, sim. Na verdade, por que nós estamos declarando a calamidade financeira? Poucos estados no país já declararam. Rio de Janeiro declarou, Rio Grande do Sul declarou. Agora a gente está declarando. Roraima o declarou, está prestes a declarar. Basicamente porque nós temos um quadro que é realmente dramático. Eu tenho dito em algumas entrevistas que se o Rio Grande do Norte fosse uma empresa, ele pediria falência ou pediria concordata. Nós estamos com que a gente decretando concordata, dizendo, olha, continuar desse jeito é inviável. E é inviável por quê? Em primeiro lugar, se a gente não tivesse nenhuma dívida, se a gente não tivesse herdando nada, né, nenhuma dívida do governo passado, tivesse começando o governo em 1º de janeiro e não fosse tomada nenhuma medida, nós iríamos chegar em dezembro com um déficit orçamentário da ordem de 1,8 bilhão. Se a gente executasse aquilo que está previsto na lei orçamentária, e tem umas receitas previstas lá que elas não vão acontecer, então se essas receitas não se concretizarem e a gente executar todas as despesas lá previstas, mais algumas que não estão no orçamento, a gente chegaria no final do ano com 1,8 bilhão. Então o Estado tem uma situação estrutural, independente de dívidas anteriores, em que as despesas não cabem dentro das receitas. Na prática, essa calamidade financeira que vai ser decretada pela governadora, o que vai trazer de benefício para o Estado? Isso. Mas deixa eu só concluir que o drama não é só esse. A gente está herdando do governo atual, do governo anterior, 2,6 bilhões em dívida, do qual 1 bilhão com folha e 1,3 bilhão com fornecedores. Então, se nós somarmos essas duas coisas aí, tem um déficit aí da ordem de mais de 4 bilhões de reais, se nada for feito. Então, esse decreto e outra, a gente está com despesas com pessoal muito acima do limite permitido por lei. A gente está em 58%, o máximo é 49%. A gente tem um déficit previdenciário de 1,8 bilhão. A gente não está conseguindo cumprir o mínimo, por exemplo, de gastos com a saúde, fazendo isso com muita dificuldade. De modo que, diante desse quadro, que é calamitoso, a gente reconhece isso. Então, quais os efeitos disso? Um primeiro efeito imediato é que o decreto possibilita a flexibilização de algumas exigências de alguns prazos previstos na lei de responsabilidade fiscal e de algumas medidas que seriam necessárias. Por exemplo, os 58% que a gente gasta com pessoal, segundo a lei de responsabilidade fiscal, a gente teria 8 meses para descer para 49%, que é o limite máximo. A gente não consegue fazer isso em 8 meses. Para fazer isso, era preciso que a gente demitisse de 10 a 15 mil servidores. E não é isso que a gente quer fazer. Então, e não é isso que nós vamos fazer. Nós não vamos demitir servidores, porque nós não temos excesso de servidores. Eventualmente, em uma ou outra localidade, você pode ter, mas nos falta professores, nos falta médicos, nos falta policiais, nos falta bombeiros. Então, nós temos déficit de profissionais. Então, uma das questões é que possibilita que a gente flexibilize algumas medidas drásticas ou alguns prazos que a gente tem para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. E outra é que como a gente fez hoje, que chamou os outros poderes, chamou os representantes dos servidores públicos, chamou os representantes dos empresariados, a dizer assim, olha, o executivo vai enfrentar essa questão, não é uma questão fácil, ela não se resolve em 12 meses, assim, não será em 2009, nós vamos equacionar a crise. Nós precisamos de medidas que vão muito além de 2019. E precisa que todos deem a sua cota de colaboração nesse processo de ajuste. Então, a gente é um pouco também para pactuar com os outros poderes e com os servidores e com o empresariado as medidas que serão necessárias e também para acenar para o governo federal dizendo, olha, nós estamos numa situação que é de insolvência. A governadora anunciou, quando publicou o anúncio de calamidade financeira, ela falou que ainda vai ser anunciada mais 4 decretos, vão ser publicados 4 decretos relacionados a que áreas? Isso, então, na verdade, são mais 5 decretos. Além desse da calamidade financeira,
a gente está publicando um outro decreto que determina a redução de despesas correntes. Então, determina uma série de medidas de corte, de redução de contratos, de proibição de novas contratações, de revisão de contratos. Então, esse é um contrato de redução de despesa. Um outro contrato que cria um comitê que vai acompanhar esse decreto, porque o decreto por si só ele não se executa, é preciso que alguém fique monitorando a execução. Um outro decreto que reduz o horário de funcionamento do Estado para 6 horas corridas. É claro que a gente não pode fazer isso em hospitais, em escolas, em penitenciárias, mas em áreas administrativas a gente pode fazer isso. E um outro decreto em que a gente cria um comitê de negociação com os servidores para discutir as relações de trabalho com os servidores, e uma das discussões é discutir o enorme passivo que o Estado tem com eles e como equacionar, porque a gente não pode resolver esse passivo de uma vez só. Então é preciso que você tenha uma dinâmica, uma estratégia de equacionamento. Secretário, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua participação, secretário Aldemir Freire, secretário de Planejamento e Finanças. A gente fica aguardando aqui que tudo se resolva o mais rápido possível. Eu que agradeço e uma boa noite a todos. Boa noite.